Olá, seja muito bem-vindo ao ASR Podcast. Professor Edson Pires aqui e hoje nós vamos falar sobre um assunto da maior importância e extremamente essencial para você que está em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado de trabalho. Nessa sequência de 3 episódios baseado no livro Sucesso em Dose Dupla, vamos falar sobre a necessidade e de estratégias para você se preparar para o mercado de trabalho. A primeira parte do livro tem 3 capítulos que aborda o tema, o preparo para o mercado de trabalho. E nesse primeiro episódio da série, vamos falar sobre não existe desemprego. Será que não existe mesmo? Me acompanhe e tire suas dúvidas. Nós vamos falar hoje sobre o preparo para o mercado de trabalho. O capítulo 1 deste livro, Sucesso em Dose Dupla, empreendedores e colaboradores podem chegar juntos ao topo, de Wélida Dancini. Quero dizer para você que este podcast pode te ajudar muito nessa fase da sua vida. Se você está buscando trabalho, se você está ingressando no mercado de trabalho, isso realmente vai te ajudar, vai te dar uma perspectiva nova em relação àquilo que você precisa saber e fazer para ter sucesso na sua carreira. Vamos lá então. Vamos aqui a uma reflexão de Mário Quintana que diz assim: livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Fique atento, não existe desemprego. Pedro era lenhador e após trabalhar numa área de desmatamento, se viu desempregado. Após tanto tempo cortando árvores, entrou no corte. Então saiu à procura de uma nova oportunidade de trabalho. Porém, seu tipo físico, muito franzino, fugia completamente ao biotipo de um lenhador. Além disso, o machado que carregava era desproporcional ao seu tamanho. No entanto, aqueles que conheciam Pedro o consideravam um ótimo profissional. Em suas andanças, Pedro chegou a uma área reflorestada que estava começando a ser desmatada. Apresentou-se ao capataz da madeira como um lenhador experiente e dizia a verdade. O capataz, após um breve olhar ao tipo miúdo de Pedro e com aquele semblante de selecionador implacável, foi dizendo que precisava de pessoas capazes de derrubar grandes árvores e não de catador de gravetos. Pedro, necessitando do emprego, insistiu. Pediu que lhe fosse dada uma oportunidade para demonstrar sua capacidade. Afinal, ele era um profissional experiente. Com relutância, o capataz resolveu levar Pedro à área de desmatamento e só fez isso pensando que Pedro fosse servir de chacota aos demais lenhadores. Afinal, ele era franzino. Sob os olhares dos demais lenhadores, Pedro se posicionou frente a uma árvore de grande porte e com o grito de madeira deu uma machadada tão violenta que a árvore caiu logo no primeiro golpe. Todos ficaram atônitos. Como era possível tão grande habilidade e que força descomunal era essa que conseguira derrubar aquela grande árvore com uma só machadada? Logicamente, Pedro foi admitido na madeireira. Seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão, que via em Pedro uma fonte adicional de lucros. O tempo foi passando e, gradativamente, Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. O fato era incompreensível, uma vez que Pedro estava se esforçando cada vez mais. Um dia, Pedro se nivelou aos demais lenhadores. Algum tempo depois, encontrava-se entre os que menos produziam. O capataz, que apesar da sua rudeza era um homem vivido, chamou Pedro e o questionou sobre o que estava ocorrendo. Não sei, respondeu Pedro. Nunca me esforcei tanto e apesar disso, minha produção está caindo. O capataz pediu então que Pedro lhe mostrasse o machado. Quando o recebeu, notou que ele estava cheio de dentes e sem fio de corte. Perguntou a Pedro: por que você não afiou o machado? Pedro, surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e por isso não tinha tempo para afiar a ferramenta de trabalho. O capataz ordenou que Pedro ficasse no acampamento e amolasse o seu machado. Só depois disso ele poderia voltar ao serviço. Pedro fez o que lhe foi mandado. Quando retornou à floresta, percebeu que tinha voltado à antiga forma. Conseguia derrubar as árvores com um só golpe. A lição que Pedro recebeu pode nos ajudar a descobrir muitas coisas que servirão para o nosso crescimento e desenvolvimento profissional.
Você deve ter achado menos intrigante o título deste capítulo, Não existe desemprego. Deve estar ainda argumentando sobre as estratégias que frequentemente são divulgadas pela mídia referentes aos índices de desemprego. Entretanto, eu gostaria que você acreditasse: não existe desemprego. O que existe é mão de obra desqualificada. Colocando a frase de maneira correta, para o profissional qualificado, automotivado, competente, não existe desemprego. Ao contrário, o desemprego passa longe. Você ainda pode estar dizendo: sim, e quando uma empresa fecha e todos são demitidos? Os que possuem essas características também perdem a sua colocação profissional, ou seja, ficam desempregados. Correto em parte. Quando a empresa possui um profissional com tais características e a empresa vem a fechar, algumas coisas ocorrem com essa pessoa. Muitos empresários indicam esse profissional a empresas de amigos e, cá entre nós, essas indicações valem ouro. As empresas que conhecem esse profissional, pois são parceiras, clientes ou até mesmo concorrentes, já observaram a diferença que ele faz e correm para contratar esse colaborador de destaque. Esse trabalhador fica pouco tempo sem colocação, pois todos estão em busca de bons profissionais. Esses são apenas alguns exemplos do que pode acontecer. O fato é que ele passa pouco tempo desempregado. Se você fizer uma pesquisa, facilmente observará que praticamente todas as empresas possuem vagas de trabalho em aberto. O grande drama que os empregadores vivem é conseguir encontrar profissionais qualificados para ocupar postos de trabalho. Hoje, existe crise de qualificação profissional. Quando se anuncia uma vaga, formam-se filas de interessados buscando um espaço na empresa. Entretanto, depois de entrevistá-los, observa-se que a grande maioria não possui qualificação mínima para ser empregada. Assim, muito tempo é gasto nessas entrevistas e o resultado obtido é pequeno, pois falta a boa parte dos candidatos este precioso diferencial competitivo, a qualificação profissional. A história narrada no início deste capítulo demonstra que mesmo que você não possua certos dotes que lhe tragam destaque, se possuir competência naquilo que faz, sempre terá espaço no mercado de trabalho. Nesse momento, gostaria que você refletisse sobre como anda a sua qualificação profissional. Você é mais um na empresa ou ocupa um espaço que dificilmente alguém poderia substituí-lo? Caso você pretenda entrar no mercado de trabalho, precisa deixar muito claro quais são seus diferenciais competitivos que farão com que a empresa precise de você. Nesse contexto, é que os jovens principalmente precisam aproveitar todas as oportunidades para buscar todo tipo de qualificação. Isso nem sempre é fácil. Pode requerer horas de estudo a mais, trabalhos voluntários, estágios não remunerados e etc. No entanto, na vida, tudo tem um preço a ser pago. Certa vez, entrevistei um rapaz que queria uma vaga, precisava trabalhar, mas não estava conseguindo seu primeiro emprego. Então, ele usou uma estratégia inusitada. Foi à empresa solicitar a permissão para fazer um estágio não remunerado. Na entrevista, ele falou sobre o seu desejo de mostrar o seu potencial para aprender a realizar um serviço com bastante qualidade. Levei o caso à direção da empresa, que se surpreendeu muito com a situação. O resultado? Ele foi aceito, mas nunca ficou um mês sequer sem receber seu salário, pois valia a pena pagar-lhe pelo trabalho que realizava. Depois de alguns anos, encontrei novamente esse rapaz e soube que ele havia recebido proposta de outra empresa com um cargo melhor, remuneração maior e que havia aceito o novo desafio. Desemprego? Nunca mais. E o que fez desse rapaz um bom profissional? Sua qualificação e suas atitudes. Isso o colocou dentro da empresa. No caso de Pedro, suas atitudes e sua qualificação também foram grandes diferenciais. Foram os fatores determinantes para conseguir seu espaço. Ele não possuía dotes físicos, mas quando a pessoa sabe fazer as coisas bem feitas, o que menos importa é a aparência. Outra preciosa lição a ser extraída dessa ilustração é o fato de que a qualificação é algo contínuo. O mundo está mudando a todo instante. Novas tecnologias e técnicas
são inventadas e outras aperfeiçoadas. E nós precisamos acompanhar essa evolução constante do conhecimento. Se deixarmos de amolar o machado diariamente, corremos o risco de não executar nosso trabalho com a perfeição necessária. Em consequência, gradativamente nossa posição na empresa escapará e seremos superados por outros. Isso significa que perderemos nossas potencialidades. E como vivemos num mercado extremamente competitivo, outros com seu machado mais afiado acabarão ocupando aquele lugar. Por isso, precisamos ter em mente que o crescimento nunca deve chegar a um fim. Ele é contínuo. Devemos continuamente buscar novas qualificações, novos conhecimentos e novas técnicas. Isso é bom para a empresa, obviamente, mas os grandes beneficiados somos nós. Há um pensamento de um autor desconhecido que diz: muitos avaliam a experiência que possuem pelos anos que dedicam àquilo que fazem. Se isso fosse verdade, aquele funcionário que aprendeu em 15 minutos a carimbar os documentos que lhe chegaram às mãos, depois de 10 anos na mesma atividade, poderia dizer que tem 10 anos de experiência. Na realidade, tem 15 minutos de experiência repetida durante muitos anos. Você compreendeu? A experiência profissional não é meramente a repetição monótona e exaustiva de uma mesma atividade, de um mesmo trabalho. Experiência pode ser, de certa forma, definida como uma busca incessante, ininterrupta e incansável por adquirir novas soluções, novos conhecimentos, a despeito dos riscos que sejam necessários, os quais certamente surgirão ao longo do processo. Infelizmente, muitos acreditam, como Pedro, que o tempo que se gasta para afiar o machado é perdido. Pensam que não vale a pena o esforço dispensado para tal empreendimento. Porém, o sucesso é filho da coragem e do trabalho. Conforme reza o dito popular, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, e essa é uma realidade na qual ninguém pode fugir. Segundo Eugênio Mussac, organizações vencedoras querem pessoas que entendam os pressupostos do processo pessoal e organizacional, pessoas que sejam a expressão do que há além da competência convencional. Nesse mundo globalizado em que estamos inseridos, a qualificação profissional é um dos grandes pilares para a conquista de novas oportunidades e para a manutenção dos nossos espaços no mercado de trabalho. Quando estamos dentro desse perfil, desemprego é algo que passa a quilômetros de distância de nós. Os resultados não dependem da sorte ou do acaso. São consequências das atitudes que tomamos ou deixamos de tomar. Portanto, mãos à obra. Há uma avenida de oportunidades esperando por você. Esse foi mais um podcast e aqui o professor Edson trazendo algumas dicas importantes para quem está entrando no mercado de trabalho. Esse podcast tem base no livro Sucesso em Dose Dupla e empreendedores e colaboradores podem chegar juntos ao topo. Nesse podcast, você aprendeu mais sobre o preparo para o mercado de trabalho. E relembrando a frase inicial, livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Livros só mudam as pessoas, segundo Mário Quintana. Se você está ouvindo esse podcast através do YouTube, dê o seu like, compartilha, comenta, envia para a pessoa que você acredita que precisa ouvir essas dicas que estão iniciando no mercado de trabalho. Boa sorte para você, sucesso e felicidade na sua carreira. E até o próximo podcast.